Bem, então é isso, né? Estamos aqui de volta para continuar falando um pouco sobre a fisiologia do sistema respiratório. E no nosso último contato que nós tivemos com esse assunto, nós analisamos a curva de saturação da hemoglobina, que é o principal composto dos eritrócitos e é responsável pelo trabalho crucial de mover e de trazer o oxigênio do compartimento alveolar e transportá-lo até a circulação sistêmica e, consequentemente, até as células. Agora que nós já sabemos exatamente o que significa a curva de saturação da hemoglobina, vamos agora entender alguns fatores que são cruciais e que determinam, inclusive, a forma como essa hemoglobina vai ser ou não saturada dependendo de certas condições. Aqui nós estamos vendo quatro gráficos, que nada mais são do que curvas de saturação da hemoglobina, o mesmo gráfico que nós já observamos na imagem anterior, com a diferença de que esses quatro gráficos mostram para a gente situações nas quais essa taxa de saturação da hemoglobina vai sofrer algumas alterações. São eles o pH, a temperatura, a pressão parcial de CO2 e a quantidade do 2,3-bifosfoglicerato, tá? Aqui em vermelho, vocês conseguem observar claramente que a curva de saturação proposta é a curva de saturação da hemoglobina em condições normais. Já a curva em azul e em verde representam de que forma essa saturação vai se modificar a depender, no caso desse gráfico aqui, da variação de pH. Então, vamos lembrar de alguns conceitos fisiológicos importantes para entender por que essa curva de saturação sofre alteração dependendo do tipo de pH. Vamos lembrar que o pH, o potencial hidrogeniônico, ele é muito importante para o nosso corpo, principalmente pelo fato de que se houver perturbações muito deslocadas de pH, se ele estiver muito alto, ou então, do contrário, se ele estiver muito baixo, não importa. Qualquer perturbação muito expressiva no potencial hidrogeniônico do ambiente intersticial, do ambiente corporal, já é suficiente para provocar algumas repercussões celulares e proteicas irreversíveis. Como vocês lembram bem de uma das propriedades das proteínas e das enzimas, elas dependem de sua forma estrutural. Algumas proteínas, para não dizer a grande maioria delas, têm a sua função associada ao seu formato. E isso é muito importante, porque uma vez que o pH tangencia uma certa curva de normalidade, que para o nosso corpo essa curva de normalidade é cerca de 7,35 a 7,45, quando há alguma deslocação nessa curva de normalidade, ou para mais, fazendo o pH aumentar, ou para menos, fazendo o pH diminuir, isso pode levar a uma desnaturação proteica. Proteínas, enzimas que exercem funções fisiológicas imprescindíveis para o nosso corpo podem sofrer alterações conformacionais e deixarem de funcionar corretamente. Os próprios anticorpos, para vocês terem uma noção, ou as imunoglobulinas, que é como são preferidos de serem chamados na imunologia, os próprios anticorpos possuem em sua composição itens proteicos, aminoácidos. Eles são sintetizados pelos linfócitos B, no seu formato de plasmócito, através de uma síntese proteica. Se você pegar, por exemplo, um plasmócito, você vai observar que o plasmócito tem uma característica histológica de um núcleo grande com uma manchinha em volta desse núcleo, o que faz referência ao retículo endoplasmático rugoso, né, que faz síntese proteica. Então, se anticorpos possuem proteínas, dá para a gente ter uma dimensão do quanto é perigoso fazer com que o pH corporal tenha variações muito expressivas. Então, sabendo disso, olha só o desenho dessas três curvas de saturação da hemoglobina.
Numa situação na qual o pH corporal chega a 7,6, o que configuraria um pequeno quadro de alcalose, nós podemos ver nessa curva azul que a taxa de saturação da hemoglobina ela sofre uma determinada alteração. Vamos adotar, por exemplo, como um valor de referência, esse aqui, esse traço, que é o traço correspondente ao 30, né? 20, 30, 40. Se a gente pegar como referência uma pressão parcial de oxigênio de 30 milímetros de mercúrio e observar e comparar a curva de saturação da hemoglobina dessa curva vermelha, que representa a normal, e dessa curva azul, que representa um ambiente de pH alcalino, a gente vai observar diferenças acentuadas. No caso da curva de saturação normal, fisiológica, a saturação da hemoglobina diante de 30 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio é cerca de 60%, o que significa dizer que cerca de 60% foi saturado. Os outros 40% não estão saturados. O oxigênio ligado aos outros 40% de sítio de ligação, eles se desprenderam. Já numa situação de alcalose, por exemplo, sob a mesma pressão parcial de oxigênio de 30 milímetros de mercúrio, a curva de saturação da hemoglobina está a 70%, 10% a mais. O que isso aqui pode indicar? Isso aqui pode indicar que o metabolismo corporal, naquele momento, né, nesse momento aqui de pH 7,6, está sofrendo, o que eu até já adiantei, né, uma alcalose. O aumento da concentração de oxigênio provoca uma alcalose. Logo, vamos por dedução. Se eu tenho um quadro de alcalose essa respiratória provocada pelo aumento do oxigênio, eu tenho um aumento na concentração, na pressão parcial de oxigênio, isso significa dizer que os meus tecidos e células periféricos têm montantes de oxigênio suficientes para realizar as suas funções fisiológicas comuns. O que nos dá a entender que a hemoglobina, nessa situação de pH aqui, não precisa estar tão saturada, aliás, ela não precisa se desconectar de tanto oxigênio assim. Por isso que nessa situação aqui a saturação da hemoglobina está 70%. Os seus sítios de ligação estão mais cheios do que nessa curva vermelha fisiológica. Ou seja, a hemoglobina tá ligada tá 70% ligada aos oxigênios. Diferente da curva normal, ela estaria só a 60%. Os outros 40% foram liberados para enviar para os tecidos. Só que numa situação de alcalose, tem uma concentração considerável de oxigênio. Logo, a hemoglobina não precisa liberar tanto oxigênio para os tecidos periféricos. Por isso que a saturação aqui está em 70%, está num número maior. Do contrário, quando nós observamos essa linha, esse traçado em verde nesse mesmo gráfico, nós observamos uma situação oposta. Nessa situação aqui, com pH de 7,2, nós podemos constatar um quadro de acidose. Um quadro de acidose faz o pH ficar menor. E agora, utilizando como referência os mesmos 30 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio, agora eu vou apagar aqui só para não confundir. Agora, se nós compararmos a curva em vermelho normal com a curva de um metabolismo ácido, a gente vai perceber que a saturação ela muda. Enquanto no metabolismo fisiológico a saturação da hemoglobina está cerca de 60%, diante de situações de acidose, a saturação da hemoglobina está em cerca de 45, né? Eu vou colocar 45 porque esse próximo traço aqui corresponde aos 50, né? 40, 50, 60, 70. Então, eu vou colocar esse intervalo aqui como sendo 45, tá? Só para esse fim didático.
Então vamos comparar esses dois valores. Em uma situação fisiológica, a saturação da hemoglobina é 60%. Em uma acidose é de 45%. Nessa situação de acidose, a hemoglobina tem menos oxigênio preso a ela, tem 45%. O que isso significa? Situações de acidose são provocadas devido ao aumento na concentração de CO2. Por que o aumento na concentração de CO2 favorece uma acidose? Isso é simples, porque o CO2, resultado da respiração celular, quando se junta com a água, que é um composto que existe em abundância no nosso metabolismo, juntos eles formam um ácido fraco, que é o ácido carbônico H2CO3. Esse ácido de natureza fraca consegue acidificar o meio. Quando não, por ele ser um ácido fraco, ele pode se dissociar em H+ e íon bicarbonato, que H+ acidifica o meio, diminuindo o potencial hidrogeniônico, diminuindo o pH. Logo, o que dá para a gente concluir desse esquema aqui? Numa situação de acidose, eu tenho muito CO2. O CO2 é produto da respiração celular, que pega a glicose mais o oxigênio e transforma em ATP mais água e CO2. Se, numa situação de acidose, ocorre o aumento na concentração de CO2, significa dizer que eu tenho muito CO2 sendo produzido. Quem é produzido junto com CO2? ATP. Logo, nós podemos concluir que se eu tenho um aumento de CO2, eu tenho um aumento nas reações metabólicas que vão produzir energia. Logo, se há o aumento de CO2, aumenta também o consumo de O2 para formar ATP e, consequentemente, formar o CO2. Então, o que é que o corpo entende? Que numa situação de acidose eu tenho muito dióxido de carbono, logo eu preciso mandar esse oxigênio para lá porque tem muita demanda de oxigênio aqui. Logo, a hemoglobina tende a ficar menos presa a esse oxigênio. Por isso que numa situação de acidose, a saturação da hemoglobina sob 30 milímetros de mercúrio é 45 e numa situação fisiológica é só 60. O mesmo efeito nós podemos observar, por exemplo, nesse gráfico que compara a temperatura. Perceba que temperatura é uma medida muito importante. Isso porque a temperatura, normalmente associada ao calor, é nada mais nada menos, segundo a física, uma manifestação da energia. O calor é uma manifestação da energia, o que significa dizer que onde há calor, há alguma reação acontecendo. E isso é muito importante, porque isso sinaliza para a gente que quando houver uma maior temperatura, naquele espaço ou naquele tecido está ocorrendo uma maior taxa metabólica basal. Logo, mais reações metabólicas estão acontecendo ali, porque aquele lugar tem uma temperatura maior. Reações metabólicas, uma delas é essa daqui, a da oxidação da glicose, a da respiração celular. Logo, se eu tenho um aumento de temperatura, isso indica um aumento na taxa metabólica. Logo, um aumento nessas reações químicas aqui, o que demanda daquele tecido que está produzindo mais calor, mais oxigênio, para fazer respiração celular. Por isso que nessa curva em vermelho, aos 37 graus, que é a temperatura basal do nosso corpo, é o que nós chamamos de curva de saturação normal. Já
em uma situação cuja temperatura chega a 43 graus, como em algumas regiões, como por exemplo a própria musculatura, esse aumento de temperatura indica um aumento da taxa metabólica basal. Mais reações químicas estão acontecendo, logo, mais oxigênio está sendo demandado para satisfazer toda essa produção metabólica. Por isso, nessas situações, a afinidade da hemoglobina tende a ser mais baixa. Ela tende a ficar menos presa ao oxigênio, porque esse oxigênio precisa sair para ir para lá para o tecido que está com muita taxa metabólica basal. Vamos pegar aqui o 30 de novo. E a gente faz essa comparação aqui entre a curva em repouso e a curva deslocada. A gente vai ver que na curva em repouso, a saturação da hemoglobina alcança cerca de 55%, enquanto que na curva deslocada, essa saturação vai alcançar cerca de 35%. A hemoglobina tem menos afinidade porque naquele local está sendo necessário mais oxigênio, então ela não vai ficar presa a esse oxigênio, ela se solta para esse oxigênio ir suprir essa necessidade. Do contrário, situações de baixa temperatura podem indicar para a gente uma diminuição da velocidade metabólica. Logo, tem menos reações químicas acontecendo, ou elas ocorrem com uma velocidade menor. Por isso, o oxigênio, o principal combustível, né? Eu coloco entre aspas porque o combustível é o ATP, mas o oxigênio, que é o predecessor do ATP, ele está sendo menos requisitado nessa situação aqui de baixa temperatura. Logo, se nós fizermos essa mesma comparação dos 30 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio nessa curva em azul, nós vamos perceber que a saturação da hemoglobina é 90%. Ela está quase cheia de oxigênio. Ela não solta esse oxigênio porque a demanda é baixa. A mesma coisa pode acontecer quando a gente compara a PCO2. Esse gráfico de PCO2 ele é muito similar ao do pH. Eles estão extremamente, intimamente relacionados, porque vamos por lógica. Se eu tenho uma PCO2 muito alta, de 80 milímetros de mercúrio, por exemplo, eu tenho um acúmulo de CO2 ali nas minhas células. E se ele ficar ali acumulado, ele pode ter tempo de se juntar com a água e formar um ácido, que por sua vez vai reduzir o pH celular e desnaturar proteínas. Então, em situações cuja pressão parcial de CO2 está muito alta, como está aqui, a hemoglobina tende a se soltar mais. Pegando o 30, né, como referência, a hemoglobina tende a se soltar mais, tende a soltar mais o oxigênio, na verdade, do que, por exemplo, na curva normal, que tem pouco ou quase nenhuma variação. Do oposto, essa curva aqui em azul mostra pra gente uma situação na qual a PCO2 está muito baixa, ou seja, tem uma baixa quantidade de CO2, logo eu tenho muito oxigênio para pouco CO2, proporcionalmente falando. E se eu tenho mais oxigênio do que CO2, proporcionalmente falando, eu vou ter uma alcalose. Ou seja, nessa situação aqui, na curva em azul, essa saturação da hemoglobina tende a ser muito maior. A hemoglobina não vai se desprender do oxigênio para mandar oxigênio para uma região do corpo que já está em alcalose, porque tem mais oxigênio do que CO2, entendem? E por último, mas não menos importante, nós vemos aqui um gráfico que faz uma relação com o intermediário da via glicolítica, que é o 2,3-BPG, o 2,3-bifosfoglicerato. Ele é um intermediário da via glicolítica, que é uma via metabólica que está associada à quebra da glicose para a síntese do piruvato. E normalmente o 2,3-bifosfoglicerato ele é um intermediário chave produzido em situações de hipóxia, na qual o oxigênio ele não está chegando com tanta abundância naquelas células.
Logo, em situações de hipóxia crônica, vale ressaltar que em situação de hipóxia crônica, a produção ou o acúmulo desse intermediário-chave da via glicolítica aumenta. Isso acaba sinalizando que o organismo ele está em déficit de oxigênio, o que pode provocar uma acidose. Logo, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui, para que esse oxigênio se desprenda dessa hemoglobina e vá para essa região de hipóxia crônica. É o que nós vemos aqui. Um aumento do 2,3-bifosfoglicerato, comparando aqui, né, nos 30, como nós utilizamos ao longo desse vídeo, essa referência, ela é muito mais baixa do que, por exemplo, na curva normal. Olha só. Que é cerca de 55, enquanto na curva deslocada é cerca de 35. Eu acho que isso é muito importante porque mostra pra gente situações em que a curva de hemoglobina vai ser deslocada. E essas implicações são importantes para a clínica porque nos ajuda a entender como que diversos efeitos metabólicos podem acabar influenciando a forma como os tecidos recebem o oxigênio. E agora que nós finalmente falamos sobre as propriedades de deslocamento da hemoglobina, nós vamos começar a falar agora do processo inverso. Nós falamos sobre como o oxigênio sai dos alvéolos até chegar na circulação sistêmica, e agora que esse oxigênio foi oxidado e utilizado junto da glicose para produzir o ATP, um dos resultados mais típicos dessa reação metabólica é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono esse que, apesar de ser um composto que possui na sua composição 2 átomos de oxigênio, ele não pode ficar retido no nosso corpo, simplesmente porque o CO2 tem como uma de suas implicações mais graves danos ao sistema nervoso central. Sintomas como, por exemplo, a depressão do sistema nervoso central, né, diminuição da cognição. Fora o fato de que também uma implicação bem recente que nós acabamos de falar é que o aumento na disponibilidade de CO2, dando sopa lá na corrente sanguínea, no corpo, aumenta a velocidade da reação com a água, que vai produzir um ácido. E o ácido vai desnaturar a proteína. Não é isso que deve acontecer. Por isso, esse CO2 tem que ser eliminado para evitar que essas repercussões metabólicas ocorram. Então, vamos começar devagar. No item 1, nós vemos que o CO2 é produzido pela respiração celular e ele sai das células e vai para os capilares sanguíneos. Quando ele sai das células, ele tem 3 possibilidades de ida, 3 possibilidades para que ele seja transportado. A primeira possibilidade é ser dissolvido no plasma. Como nós sabemos, o CO2, que é um gás, e todo gás, na verdade a maioria desses gases que nós conhecemos na natureza não tem nenhuma afinidade por líquido, e nós sabemos que o sangue e o plasma é líquido, logo esse transporte do CO2 dissolvido no plasma, ele não acontece tão bem, como nós podemos constatar. Só cerca de 7% do CO2 é transportado no próprio plasma, sem nada. Ele cai no plasma e fica ali e é transportado. Então nós precisamos de métodos mais eficientes, porque 7% não é suficiente. Faltam 93%. O que vai acontecer? Em contrassenso, a segunda possibilidade desse CO2 ser transportado é entrando na hemácia, no eritrócito, e lá ele vai se associar à hemoglobina, HB. Uma vez que ele se une à hemoglobina, forma-se o composto HbCO2, a carbaminohemoglobina. A carbaminohemoglobina, eu só tava conferindo o nome, tá bom? A carbaminohemoglobina. É porque eu lembro de algumas literaturas mencionarem carboxihemoglobina. Só que carboxihemoglobina é isso daqui, é quando transporta o monóxido de carbono. Mas enfim, quando essa associação entre a hemoglobina, que agora tá vazia, né, porque ela se desprendeu do oxigênio,
O oxigênio foi para a célula, participou da respiração celular e agora está vindo o CO2, né? O CO2. Ela se liga nesse CO2 formando a carbamina hemoglobina e, no final das contas, cerca de 23% desse dióxido de carbono é transportado nesse formato molecular aqui, de carbamina hemoglobina. O outro restante desse CO2, ele vai entrar também no eritrócito para participar de uma reação muito importante para toda a fisiologia do corpo e do sangue como um total. No eritrócito existe uma enzima chamada de anidrase carbônica, aqui representada com essas duas iniciais, né? A anidrase carbônica. O que ela vai fazer, né? Se ela é uma anidrase, ela quebra cadeias de carbono. O que é que a anidrase carbônica vai fazer? Ela tem a capacidade enzimática de pegar o CO2 e unir ele a uma molécula de água, formando um composto intermediário chamado de H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico tem como uma de suas principais características químicas ser um ácido fraco. O que isso significa dizer? Significa dizer que as ligações entre os seus átomos é muito instável e a qualquer momento, com mínima aplicação de energia, seja ela de onde for, esses átomos aqui, o H2 e o CO3, eles podem se soltar. Ou seja, esse ácido ele não é estável, ele é fraco, tá? E no momento que esse ácido ele se solta, ele pode, esses átomos aqui, eles se soltam, né? Eles podem voltar a se transformarem o que eles eram antes, água ou CO2, ou eles podem virar esse íon, chamado de íon bicarbonato, ou o H+, tá? Isso aqui, na química, é o que nós chamamos de solução tampão. É isso daqui que vai acontecer, tá? Então, percebam por essas duas setinhas aqui, como nós estudamos lá na química durante o ensino médio, essas setas indicam reversibilidade da reação. O que indica dizer que esse ácido aqui, por ser um ácido fraco, ele pode, assim que ele se dissociar, porque suas ligações atômicas são instáveis e fracas, ele pode, aqui não são dois hidrogênios? Um desses hidrogênios pode ficar sozinho, se tornando um H+, e o outro desses hidrogênios vem para cá. O CO3 se junta com esse hidrogênio que sobrou, formando esse íon aqui, chamado de íon bicarbonato. Não é o bicarbonato de sódio, é o íon bicarbonato. Ou, o que eles podem fazer? Eles podem se quebrar, né? Esses dois hidrogênios pegam um O daqui, que são 3, aí agora eles voltam a virar água, H2O, e esse CO que sobrou com o 2 aqui volta a ser o CO2, tá? Por que isso daqui é muito importante? Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso, reação tampão para equalizar pH e equilibrar tudo e tal. Por que isso aqui é importante? Porque essa reação metabólica vai ajudar a regular o pH corporal. Por exemplo, vamos trabalhar com essa equação aqui de baixo, né? Nessa equação aqui de baixo, a gente meio que exclui o ácido carbônico, porque como ele na maioria das vezes ele vai se dissociar e se transformar ou nesse, então ele meio que existe por pouco tempo. Então a gente elimina ele e reescreve essa fórmula química desse jeito aqui, ó. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Por que essa reação é uma reação tampão e é tão importante? O que vai acontecer? Lembram que eu falei que o aumento na concentração de CO2, aliás, não precisa nem do aumento. O ácido carbônico, que é esse daqui, ó, ele acidifica o meio, né? Ele é ácido. Logo, para que o ácido carbônico seja sintetizado, o que é que eu preciso? Quais são os reagentes para produzir ácido carbônico?
CO2 e água, ou um H+ solto por aí e um íon bicarbonato. Legal? Show? Por que que isso é importante? Porque em situações que eu tiver, por exemplo, uma alcalose, eu tenho uma alcalose. O que que é uma alcalose? Eu tenho um pH muito alto, muito básico, tá? O que é que eu vou fazer para contornar essa alcalose? Eu preciso abaixar um pouco o pH. Eu preciso reduzir o potencial hidrogênio iônico para voltar para a normalidade, que é cerca de 7,35 a 7,45. Não é isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso acabar produzindo ácido. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu tiver uma situação de alcalose lá no meu corpo, lá no sangue, um sangue muito alcalino, essa reação aqui ela vai fazer o quê? Eu tenho CO2 e água. Nesse momento que uma alcalose acontecer, eu induzo o CO2 e a água se juntarem para formar isso aqui. Que isso aqui tem em sua composição H+. E o H+, conforme for se acumulando, conforme isso aqui for virando isso aqui, o H+ for aumentando em sua concentração, for vindo, forem sendo gerados mais H+, eu consigo pegar esse pH que está alto e baixar ele. E aí, eu acabo com essa alcalose. Entendem? Do contrário, se eu tenho uma situação de acidose, o que é que eu vou fazer? Eu tenho muito ácido, o pH está muito baixo, então eu tenho muito íon hidrogênio. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse íon hidrogênio e juntar com esse bicarbonato e induzir eles dois a formar isso aqui. Eu induzo eles dois a formar isso aqui. A água não é ácido, não vai fazer nada de ruim, e o CO2 é liberado na respiração. E a acidose é revertida. O pH fica normal de novo. Entende a implicação disso? Essa solução tampão é importantíssima. Ela vai manter o pH equilibrado sempre, tá? Por isso que ela, inclusive, é a forma que o CO2 é mais transportado no corpo, é cerca de 70%. É justamente por isso. E aí você pode perguntar, tudo bem, eu estou entendendo tudo que você está falando, mas se essa reação de CO2 e água, junto com essa anidrase carbônica, acaba produzindo esse íon bicarbonato e esse íon H+, por que que esse H+ que está aqui, ele não fica acidificando essa hemácia, não fica acidificando esse meio e desnaturando proteínas? E aí eu respondo, quando essa hemoglobina se juntou com esse dióxido de carbono aqui, nem todas as hemoglobinas se ligaram ao CO2. Algumas, elas ficam disponíveis propositalmente para se ligarem ao H+ e formarem o HBH. Essa hemoglobina, eu não sei nem se tem um nome aqui, calma aí, deixa eu ver. Não, Silverton não coloca um nome. E o que que essa junção faz? Quando a hemoglobina se liga ao íon H+, ela tampona ele, O que significa dizer? Significa dizer que quando a hemoglobina se liga a esse H+, ele ganha o elétron que ele queria ganhar, e olha só, tem algum número, tem algum maisinho aqui? Não tem. O H, ele não tá agora no seu formato iônico de H+. Logo, ele não tem mais um poder acidificante, ele foi tamponado. O poder de acidificação dele foi tamponado, foi cortado, porque ele se juntou com a hemoglobina. E isso é muito perfeito, é muito maravilhoso. E o que que acontece com esse íon bicarbonato aqui? Esse íon bicarbonato, ele sai da hemácia por meio dessa bolinha azul, que representa um transportador antiporte. O que que é um antiporte? Ele lança algo fora em troca de algo que ele joga para dentro. E aí esse íon bicarbonato sai do eritrócito e vai para o plasma, e lá no plasma ele fica justamente para fazer essa regulação de pH que nós explicamos aqui. Ele fica aqui
apostos esperando alguma variação acontecer para ele reajustar nessa reação, né? E foi. Desse jeito aqui, o CO2 é transportado. Quando a gente chega aqui, ó, esse aqui é o alvéolo, né? Tá meio cortado, mas dá pra ver que é um alvéolo. Como é que vai acontecer pro CO2 se desmanchar tudo isso daqui e sair pelo alvéolo pra gente expirar? Como é que isso vai acontecer? Vamos começar devagar, tá? Lembrem-se que há CO2 aqui, tá? Fora da aqui é a hemácia, certo? Mas há CO2 fora da hemácia. Lembra que nós mencionamos? Tem cerca de 7% dissolvido no plasma. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai vir primeiro? É o plasma. Tem CO2 que já está aqui dissolvido no plasma. Ele é o primeiro que vai se difundir pelos capilares respiratórios e ir até o espaço alveolar. Aqui, ó, ele chegou no alvéolo. Por que que ele vai primeiro? Porque ele é mais fácil, ele já está aqui como CO2. Os outros estão todos ligados ainda. Tem que desligar de hemoglobina, de não sei o que. O CO2 aqui já está no plasma, tá? Então o CO2 que está aqui dissolvido no plasma, ele começa a fazer difusão para o alvéolo, tá? Ele começa a fazer difusão lá para o alvéolo. E ele vai fazendo difusão para o alvéolo até que as concentrações de CO2 aqui fora no plasma, elas caem, porque o CO2 que estava no plasma se difundiu para o espaço alveolar para ser expirado. E aí, com as concentrações de CO2 plasmáticas menores, o que é que eu tenho? Eu tenho um ambiente, no caso aqui, o interior da minha hemácia, eu tenho aqui dentro muito CO2, enquanto que aqui fora no plasma eu tenho pouco. Logo, eu gero uma diferença, um gradiente, que tende a deslocar o CO2 de onde tem mais para onde tem menos. E aí sim, esse estímulo de diferença de gradiente vai induzir essas reações aqui a se desfazerem todas para soltar o CO2. A carbaminohemoglobina se desliga do CO2, aí vira hemoglobina normal de novo, e o CO2 é solto aqui no plasma, nessa ideia aqui, né, de recompensar. Quando ele é solto aqui no plasma, ele se dissolve para o alvéolo. Se dissolvendo para o alvéolo, a pressão, a concentração de CO2 continua baixa aqui no plasma. E aí a hemoglobina vai se dissoltando do dióxido de carbono e vai liberando mais dióxido de carbono no plasma. Só que o dióxido de carbono no plasma vai sendo dissolvido para o alvéolo e a concentração continua baixa. E esse gradiente sempre existe. Até que eu tenho esse momento aqui. O momento no qual aquele íon bicarbonato que está no sangue, ele entra de novo na hemácia, e aí aquele íon cloreto que entrou, né, por um antiporte aqui, ele sai, o cloreto sai para trazer o bicarbonato para dentro. Esse bicarbonato aqui dentro, o que é que ele vai fazer? Ele espera a hemoglobina se desligar do H, e aí ele volta a virar H+, e aí esse bicarbonato se liga com o H+, forma o ácido carbônico, e aí beleza. Formou o ácido carbônico, o que é que vai acontecer? Forma água e CO2. Agora vem uma coisa muito interessante que acontece aqui, tá? Aquele mesmo princípio que nós conversamos sobre os gradientes, sobre o equilíbrio, tá? O que é que vai acontecer aqui? Quando o CO2 é feito, ele vai, né, quando ele é feito a partir disso aqui, né, que nós conversamos agora, ele vai para fora da hemácia, pro plasma, né, pro plasma. E do plasma, ele se difunde para o alvéolo. Logo, a concentração de CO2 no plasma vai cair, porque ele se difundiu para o alvéolo e aqui ficou pouco CO2. O que vai acontecer? O CO2 que foi produzido dessa reação aqui, ó, esse CO2 aqui, ele não saiu daqui da hemácia? Ele não foi lá pro plasma? Foi, não foi?
Logo, a concentração desse CO2 aqui nessa hemácia diminuiu, porque esse CO2 foi logo para o plasma. Logo, esse CO2 aqui dentro dessa hemácia diminuiu, ficou com menos CO2. Certo? Beleza? O que vai acontecer? Quando essa concentração de CO2 diminui, eu tenho um fenômeno químico chamado de deslocamento da reação. Esse deslocamento da reação vai fazer o quê? A concentração de CO2 na hemácia não diminuiu, porque o CO2 foi todo para o plasma. O que isso vai induzir? Isso induz esses caras aqui a produzirem mais CO2 para compensar o que saiu, trazendo a reação para o equilíbrio de novo. Então nós temos essa reação aqui. Eu tenho bicarbonato e H+, formando água e CO2. Mas vamos representar esse aqui como só CO2, tá? O CO2 se difundiu todo pro plasma. Então a concentração dele caiu. Ficou menor. Quando essa concentração caiu, esses reagentes aqui nessa mão, que é o bicarbonato e o H+, eles tendem a se transformar em ácido carbônico e depois a se transformar em CO2 para restabelecer a concentração. Por isso que é um equilíbrio, uma solução de equilíbrio tampão. É isso que vai acontecer, tá? Então, o CO2 é feito, vai para o plasma e aqui fica pouco. Daí isso estimula esses caras aqui a continuarem sofrendo reações para virarem mais CO2. Só que esse CO2 vai para o plasma, do plasma vai para o alvéolo, e como aqui fica com pouco CO2, isso estimula mais esses dois aqui a irem se transformando em CO2, até que chega um ponto que esses H+ aqui ficam em concentrações menores, tá? Beleza? E no final das contas, depois de toda essa cascata metabólica acontecendo, o CO2 chega até os alvéolos e é expirado, tá? Tem uma coisa que eu não mencionei, até porque eu imaginei que você, né, que vocês estivessem já sabendo, mas eu acho que é importante eu lembrar para não passar despercebido. É importante lembrar que essa reação aqui está acontecendo, mas ela não vai acabar com todo o CO2. Lembrem-se que ainda ficam no nosso corpo cerca de 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial de CO2, tá? Eu sei que eu mencionei que o CO2 pode provocar algumas alterações metabólicas terríveis no sistema nervoso central, mas mesmo assim ele ainda é importante para fazer regulações, tá? Para fazer um equilíbrio de pH acontecendo, beleza? Tranquilo? E isso é muito importante, porque olha o que essa sentença aqui diz. Quando eu tenho um aumento do pH, aliás, quando eu tenho uma diminuição do pH, o que significa dizer? Significa que eu tenho uma produção tão grande de H+, que não é suficiente para as hemoglobinas. Todas as hemoglobinas ficam cheias. Logo, o H+ que sobra provoca essa acidose respiratória.